Estamos aqui. Ô, Glória, agora está funcionando. Ó, acho que melhorou, hein? Melhorou 100%. Aleluia. Todas as coisas cooperando para o bem. Esperar o povo ir entrando. Bom dia. É, Bom dia. beleza. Agora. Eita, que a senhora vai tacar fogo hoje, tá glória. Vamos lá, está faltando só o seu carro. Vitória, né? Aleluia. Aí. É a palavra que é forte, viu? É forte, Brasil. Bem, vamos lá. Né? Ô, vamos lá. Título da mensagem, conforme eu estava falando, posicionamento não é arrogância, e o subtítulo é: o seu propósito é maior do que a sua posição. Deus me deu o livro de Esther. Esther está depois dos profetas menores, já quase no finalzinho do. Finalzinho não, no meio, mais ou menos, assim, do Antigo Testamento. Eu vou fazer um resumo para vocês do que foi a história de Esther, para a gente ir entrando na palavra aos poucos, tá? Esther, ela era uma jovem de origem judia. Nesse contexto social aqui, a gente está falando do povo de Israel, que primeiro foi conquistado pelo povo babilônico. Então, a Babilônia invadiu, saqueou, trouxe os israelenses para dentro do império deles como escravos e usavam a mão de obra deles ali, né? Depois do Império Babilônico caiu após a invasão da Pérsia. Aí, para a galera que gosta de filmes, né, jogos, vocês vão lembrar aí daqueles filmes, né, O Príncipe da Pérsia, realmente, assim, filmes espetaculares, né, cinematográficos, que falam da grandeza do rei Xerxes, o rei Assuero, que é o rei que nós vamos falar aqui no nosso texto, extremamente rico. Disse que debaixo do domínio dele haviam 127 províncias. É como se ele tivesse conquistado e agregado ao território dele 127 países completamente diferentes, da Índia à Etiópia. Então, a gente está falando de Ásia, Europa e África. São três continentes com culturas completamente diferentes debaixo de um único domínio opressor. Então, assim, todo mundo levava dinheiro para o império dele, todo mundo rendia graças a ele, tudo que precisasse dentro dessa administração passava por ele. E a própria Bíblia está falando que ele era amostradinho, ele era parecido. Então, aqui, nesse contexto que nós vamos entrar, depois das conquistas que ele teve, ele resolveu fazer 6 meses de festa. A Bíblia fala em 180 dias. Durante 6 meses, ele ostentou, ele mostrou toda a grandeza que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, ele chamou todos os príncipes e a nobreza dos 127 províncias para dentro do território dele, e era tanto dinheiro, era tanta comida, era tanta mulher, tanta dança, afinal de contas, 127 culturas diferentes, né? Que ele precisou de 6 meses para conseguir dar conta de tudo isso. E ele ostentou, ele se mostrou de todas as formas. Imagina a quantidade de bebida alcoólica que rolava nessas festas, né? As danças, a promiscuidade, né? Porque tudo era permitido. A gente está falando de um império que era misturado e que não acreditava num Deus único, né? A gente está falando de um império que não era monoteísta, era politeísta, com várias culturas e vários deuses ali dentro misturados, né? E no final de tudo isso, todo mundo já com a cara cheia, as adorações tinham sido feitas, os sacrifícios tinham sido feitos, apresentados todas as culturas. Ele se lembrou que o que ele tinha de mais importante diante de tudo aquilo não era o dinheiro, o ouro, a prata, a ostentação, mas ele tinha dentro da casa dele algo muito importante, que era a rainha dele.
Você imagina, num império desse, com opção de escolha, a rainha com certeza era a mais bonita de todas, né? Pelo menos a mais bem cuidada, a mais bem apreciada. Eu escutei uma pregação que até falava que não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. Imagina o que era uma rainha de 127 territórios, com tudo que há de estética, do bom e do melhor à disposição dela. E durante esse período de festas, que provavelmente passava pela gestão dela, afinal de contas, a gente está falando de uma rainha, então ela também tinha função de administração no palácio. Ela resolveu que não era o suficiente ela ficar a cargo da administração da festa que o rei estava dando. Ela resolveu fazer uma festa também para as mulheres nobres, né? Então, ela se desligou, ela se desconectou da responsabilidade que ela tinha naquele momento e foi fazer uma festinha só para ela. E no meio dessa festinha de mulheres, o rei se lembrou, né, que ele tinha uma rainha linda, maravilhosa, e resolveu chamar ela para mostrar ela para os governantes. E eu fico pensando, uma rainha, depois de 6 meses desses homens bebendo, sei lá, fumando, fazendo as piores orgias, as piores festas mais feias, uma rainha, né, culturalmente, né, bem entendida, se apresentar no meio desses homens só para ser vista, eu fico imaginando que seria tipo assim, uma carne no açougue, né? Aquele monte de gente com fome e a carne passando. Eu imagino o nível de humilhação que ela deve ter sentido, porque todas as pregações que eu vi falam muito do julgamento da Rainha Vasti, né? Ah, o rei chamou ela e ela não se apresentou. Ah, ela não cumpriu com a responsabilidade dela, tá? Mas alguém já pensou por outro lado? Quantas vezes nós somos chamados e nós somos colocados em situações que a gente não quer estar? E não é questão assim de orgulho, de soberba, não, mas você olha o contexto do ambiente e fala, eu não quero estar ali. Eu não vou misturar com isso, eu não concordo com isso. E o posicionamento, o posicionamento de Vasti custou a ela a coroa, custou a ela o poder, o domínio, a influência que ela tinha. Ela preferiu perder tudo isso, porque quando ela se negou a se apresentar para o rei, os príncipes, né, se reuniram e falaram, rei, diante da desobediência dela, todas as outras mulheres vão achar que pode fazer a mesma coisa. Então, o senhor precisa tomar uma providência. E o rei, no auge do seu orgulho ferido e com a cara cheia, né, destituiu-a do trono. E passaram-se anos depois da destituição de Vasti. Foram anos. E o rei ficou sozinho, né? A partir daí ele está solteiro. O que tiver a brilhante ideia? Vamos fazer um concurso de Miss para a gente escolher a nova rainha. E aqui começa a vida das pessoas e você fica olhando e falando, saiu da empresa. E às vezes a gente não tem percepção de que aquilo pode ser um livramento de Deus nas nossas vidas. É uma porta que se fechou para abrir para nós. Não é questão de justiça, não. É o decurso da vida mesmo. Pode acontecer, né? E diante desse concurso de beleza, juntaram novamente as 127 províncias, pegaram as mulheres mais bonitas, né, culturalmente mais bem apresentadas, levaram para Suã, que é o nome da cidade, onde ficava a Casa das Mulheres, e lá eles fizeram um processo seletivo, e essas, né, que foram as mais votadas, vamos dizer assim, ficaram à disposição do rei. E aqui começa a mudança da história de Esther. Esther, conforme eu falei, era uma mulher judia que perdeu os pais. A Bíblia não conta em que contexto ela perdeu os pais, se foi na guerra. A Bíblia só fala que os pais que estavam em Israel foram para a Babilônia. Então, a gente entende que os pais dela foram escravos. Então, ela nasceu debaixo de escravidão, debaixo de amarras, debaixo de sem perspectiva de futuro. Até então, ela nasceu para aprender a servir outras pessoas como escrava. E aí, quando a Pérsia invade, os pais morrem, né, desse processo, e Mardoqueu, que é um primo, adota ela como filha. E aí a gente começa a pontuar várias questões. Eu falo porque eu venho de pais divorciados, não tive a presença do meu pai, né, na minha constituição, e hoje, apesar de já velha, como eu costumo dizer, eu vejo como que a falta da criação masculina interfere na nossa vida futura. Isso seja homem, seja mulher.
A falta de paternidade, ela pode, por exemplo, tirar a sua autoestima, te ensinar a não se valorizar, a não se posicionar, pode te ensinar você pode não aprender a falar não, né? Você acaba se colocando à disposição de pessoas que vão fazer o que quiserem com você, porque você não aprendeu a ser pulso firme. O pai, ele tem um papel fundamental e imprescindível na vida, principalmente da mulher. Ele vai ensinar a mulher como que ela tem que ser tratada, Sim, inclusive por outros homens no decorrer da vida dele. Então, assim, a responsabilidade afetiva é importante. E a Estela, do contexto masculino e do contexto feminino, que foi criada por um primo, a Bíblia não fala se Mardoqueu tinha esposa, se Mardoqueu constituiu família, se ele tinha outros filhos, mas você imagina, Mardoqueu também não tinha os pais. E ele trouxe para ele a responsabilidade de criar uma mulher. E quando veio essa oportunidade de de se tornar uma rainha, não foi, gente, às vezes a gente acha assim, foi escolha. Não foi, tá? Os soldados invadiram as casas, buscaram as mulheres que eles achavam que poderiam participar desse concurso e levaram para a casa das mulheres. E uma sentença a partir daí foi criada. E isso foi algo assim que eu não, até então, não tinha parado para observar e me doeu muito. Porque quando você entrava num concurso desses, você só tinha duas escolhas. Ou você se tornava rainha, ou você se tornava concubina. Sabe o que é concubina? Sabe qual que é o futuro de uma concubina? Vou contar para vocês, era assim. Elas se apresentavam diante do rei para serem escolhidas como rainha. Se o rei não se agradasse delas, elas iam para sempre, até a morte, para uma casa onde elas só conviveriam com outras mulheres e eunucos. Elas não poderiam constituir família, elas não poderiam voltar para a casa delas, elas não teriam contato social com outras pessoas nunca mais. Ninguém te perguntou se você gosta de alguém, se você está prometido para alguém, se você queria se formar em outra coisa, se você tinha outro projeto de vida. Ninguém quis saber. Ou o rei te escolhe e te posiciona como rainha, ou o seu decreto está selado para o resto da vida viver refém, preso a um contexto social que você não escolheu. Então, assim, quando Esther é apresentada e é escolhida, ela já sabia, né, quais eram as duas opções que ela tinha nesse momento. E mesmo assim, ela abriu mão de todas as oportunidades que ela poderia ter na vida e ela foi. Sabe por que ela foi? Vocês realmente acham que Esther ela era mais bonita? Porque as mulheres que foram escolhidas foram todas as mulheres. Então, fosse camponesa, fosse filha de nobre, fosse princesa, todas as mulheres do reino tinham a oportunidade de ser rainha. Então, quando a porta se abre para você, você não está competindo só com você. Você está competindo com muita gente que realmente é melhor do que você. Isso não é demérito, é a realidade da vida. Ai, eu queria tanto passar naquele concurso, mas são 5.000 pessoas competindo por uma vaga. Mas quantas vagas você precisa? Minha mãe falava muito isso comigo quando eu estava fazendo vestibular para entrar na faculdade. Eu falava, mãe, mas para esse curso que eu quero bolsa de 100%, eu vou ter que concorrer com X outras pessoas. Ela, tá, mas quantas vagas você precisa? Você precisa de 500 vagas? Ou você precisa de uma só? Então, a oportunidade, quando ela vem, ela é sua, você só precisa de uma. Só que tem um detalhe, você tem que estar preparado para assumir. Esther, quando ela foi escolhida para estar na casa das mulheres, a Bíblia fala que ela achou graça aos olhos dos eunucos que cuidavam das mulheres. Foi um ano de preparação, não foi assim, eu fui escolhida, então agora eu já vou me apresentar diante do rei. Não, foi um ano de preparação e eu vou explicar para vocês como é que funcionou esse um ano de preparação. A Esther, quando ela entra na casa das mulheres, ela está convivendo com diversos tipos de cultura, com diversos biotipos, um monte de mulher junto. Vocês acham realmente que esse ambiente era pacífico? Eu imagino que era um troço insalubre, porque trabalhar com um monte de mulher já dá um trabalho danado. Você imagina você ficar um ano convivendo com um monte de mulher que você nunca viu na sua vida, com culturas diferentes, idiomas diferentes, costumes diferentes. Gente, essas mulheres batiam uma na outra, você acha que não? Rolava briga, puxava o cabelo, jogava no chão, eu tenho certeza, eu duvido que isso era só paz.
E a Bíblia nos ensina que Esther, em todos os ambientes que ela entrava, ela achava graça aos olhos dos outros. Então, eu não estou falando de beleza, eu estou falando de graça, eu estou falando de favor. O que que é isso? É algo que você não merece, mas Deus coloca em você. E as outras pessoas identificam. Sabe aquela pessoa que passa por você e você fala, nossa, fulano tem borogodó, né? Menina, fulano tem um negócio diferente. Olha, fulano, quando está no meio de nós, transmite uma paz, um conforto. Nossa, eu gosto de estar na presença de fulano, eu gosto de conversar com fulano. Fulano sempre tem uma palavra amigável, sempre tem um conselho que a gente pode seguir. Essa era Esther. Era aquela pessoa que achava graça, independente do ambiente que ela entrava. Então, eu imagino as mulheres tentando arrumar treta com ela e ela na maior paz. Até porque ela tinha uma criação completamente diferente, né? As mulheres das culturas naquela época, elas eram ensinadas a agradar os homens. As mulheres não eram ensinadas a estudar, a trabalhar, a buscar uma carreira, não. Se ela se vestia era para agradar o homem, se ela fazia comida era para agradar o homem. Todas as outras questões, se é que vocês me entendem, não vou citar e entrar em detalhes. Tudo era ensinado dentro de casa para agradar o homem, para conquistar um homem, para criar família. Esther vem de uma criação judaica tradicional, muito diferente. Esther provavelmente lavava, passava, cozinhava, costurava, falava baixo. Se você for observar a criação judaica hoje, né? Só pesquisar aí um pouquinho, dar um Google. Você vai ver como que era o posicionamento e comportamento das mulheres até hoje. Então, ela, além de ter a graça e o favor, ela tinha uma postura e um comportamento completamente diferente. Isso nos alerta com relação às oportunidades que nos são oferecidas no decorrer da vida. Por quê? Você pode não ser mais bem preparado, você pode não ter todos os diplomas. Uma coisa que eu aprendi, dinheiro não compra acesso. O Rodrigo está aí, não vai me deixar mentir, já que ele anda no meio de outros executivos, seu Carlos também está acostumado com a vida executiva, com a vida profissional, bem diferente do que nós aqui, né, como promotores, estamos acostumados a vivenciar. Dinheiro não compra acesso. Tem lugar que você quer acessar que você só consegue com network. Estou mentindo? Sim. Chega hoje numa Patek Philippe da vida, numa Rolls Royce da vida, numa Ferrari da vida, e vê se você consegue comprar um carro na hora. Vê se você consegue comprar um relógio, um Rolex na hora. Eu vou entrar na loja da Rolex hoje, botar uma mala de dinheiro em cima da prateleira e falar, eu quero um relógio. Você consegue comprar? É reservado, tem que ter intimidade, tem que ter relacionamento, você tem que construir uma relação com a marca para você conseguir sair com uma Ferrari vermelha na rua. Então, Esther, ela era essa pessoa que construía intimidade, que construía relacionamento. E essa construção de network dela fazia com que ela alcançasse graça e ela tivesse acesso. Assim que ela entrou na casa das mulheres, ela foi para um quarto separado. Colocaram 7 mulheres do palácio para servir a Esther. Então, não eram as 7 mulheres que estavam acostumadas com as outras mulheres, não. Foram lá dentro do palácio, tiraram mulheres da convivência do rei, que conhecia o rei intimamente, que sabia o que ele gostava de comer, o que ele gostava de beber, o que ele gostava de pedir, e essas foram as mulheres que foram servir a Esther. Então, ela ficou um ano sendo preparada, não só com tratamentos estéticos de beleza, ela foi aprender tudo que o rei gostava, ela foi aprender idiomas, né? Quantos idiomas um rei desse falava? Administrando 127 impérios. Você acha que ele tinha um tradutor do lado o tempo todo? Ele sabia entrar, sair em todos os lugares, ele sabia como se vestir, ele sabia como se falar. E esperava-se o mesmo de uma rainha. Você está buscando uma oportunidade na vida, independente do que for. Seja relacionamento, seja trabalho, qualquer coisa. Você está se preparando para acessar esse tempo? O que você tem para oferecer? Nada na vida é de graça e nada é fácil. Você está se preparando de que forma? Vou fazer uma viagem internacional. Não tenho dinheiro. O dinheiro é impossível agora. Mas o que é possível para você, você está fazendo? Você já tem seu passaporte? Você já está aprendendo idiomas? Que sejam do Duolingo da vida, né? Ah, eu quero trabalhar no setor de merchandising, de marketing da Premier Pet. Você já fez uma Estácio à distância? É difícil pra caramba, gente, fazer faculdade à distância. Diante desse monte de coisa que eu tenho para fazer da vida. Mas bora chegar em casa tarde, virar a noite aqui, ó, na frente do celular aprendendo. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo na vida. E eu não estou pronta ainda para assumir. Eu estou me preparando.
E a gente se prepara da noite para o dia? Você plantar hoje aqui uma sementinha, ela vai nascer amanhã? Processo. Às vezes a gente não entende porque portas são fechadas na nossa vida. Deus trabalha com um desconforto, tá? Não vai achando que a vitória vai chegar na sua mão de mão beijada, não, viu? Várias vezes que eu precisei mudar a minha vida completamente, Deus simplesmente fez isso aqui, ó. Assim mesmo, ó. Do jeitinho que vocês estão vendo. Catou a minha vida e fez assim, ó. Jogou tudo pro alto. Sabe por quê? Se ele não jogasse tudo pro alto, eu não ia sair do lugar. A gente tá confortável. Tá bom até aqui. Tá gostoso. Já consegui entrar. Já consegui acessar. Ó, já faço parte do quadro. E de agora para frente? Você vai esperar vir um vento forte, uma corrente, uma onda, para te carregar, para você se posicionar dentro daquilo que Deus já te falou que você tem que fazer? Ou você vai continuar desobedecendo? Você vai continuar fazendo as coisas do jeito que você acha que tem que ser? Deus já falou que não é assim. O caminho é para cá e você está indo para lá. Sabe qual que é o problema de pegar atalho na vida? Dois, o caminho que você vai ter para atalho todinho para pegar o caminho reto de novo. Gente, não pega atalho na vida. Deus falou, vai aqui, vai aqui. Não faz a coisa do seu jeito, do jeito que você acha que pensa, não. Esther, quando ela se colocou na posição de ser escolhida como rainha, ela se colocou na posição de passar pelo processo. Você está achando que é fácil? O povo fala, ai, porque foi um ano de embelezamento. Foi não. Foi um ano de aprender cultura, aprender idioma, aprender a vestir, aprender a falar, aprender a maquiar. O povo só falou da parte bonita do embelezamento, né? Ai, toma banho de óleo, leite. Vou contar para vocês o que eu descobri nesse processo aqui de pesquisa. Olha só. Uma das coisas que Esther precisou passar durante 6 meses se preparando, ela passou o óleo de mirra. E eu fiquei horrorizada quando eu descobri como é que funciona o tal do óleo de mirra. Foi uma das especiarias que ela tomou banho. A gente acha que mirra é só um negocinho cheirosinho, né? Mas a mirra, ela é um antioxidante e cicatrizante. Lembra do mertiolate de antigamente, quando ele ardia? A mirra tem o mesmo processo. A mirra faz o mesmo papel. Ou seja, se tinha umas feridinhas na pele, já que ela trabalhava de sol a sol, né? Lembra que eu falei para vocês que ela servia outras pessoas? Se tinha cicatriz, taca a mirra ali em cima para você ver como é que é bom. Arde ou não arde? Machuca ou não machuca até cicatrizar? E aí eu fiquei pensando, né? Porque para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente precisa cicatrizar as feridas. E sabe como é que a gente cicatriza a ferida? Expondo. A roupa tá bonitinha por cima, tá gracinha, tá escondendo, ninguém tá vendo. O pecado de estimação. Ninguém está vendo os problemas passados que você teve, as questões de relacionamento, as questões familiares, o perdão que você precisa liberar. Ninguém está vendo. Ah, mas você viu o que fizeram comigo? O que fizeram com você não determina o que você é. Você não pode ser movido pelas circunstâncias. Se me tratarem bem, eu vou tratar bem, mas pisa no meu calo para você ver. Ah, é? É assim que Jesus nos ensinou? Porque fulano está me provocando, vai ver só, hein? Eu vou orar? É mesmo? Que Deus é esse que você está servindo, que está à sua disposição para se vingar a hora que você quer e bem entende? Eu, quando criança, eu falo com vocês, eu fui criada em igreja pentecostal, né? E o contexto daquela época, hoje já se tem um entendimento diferente. Mas naquela época a gente orava era assim. Porque eu vou orar e Deus vai fazer, você vai ver só. Eu, com o tempo, eu fui estudar a Bíblia e fui aprender que Deus não é meu garçom. A palavra do Senhor não é self-service. A Bíblia nos ensina a gente se negar as minhas paixões, as minhas vontades, o meu querer. Eu vou jogar o meu por terra, pegar a minha cruz, que são as minhas dificuldades, as minhas dores, as minhas tristezas. Cruz pesa, cruz dói, e vou carregar.
Não é carregar 5 minutos o problema, não. Não é carregar 2 minutos as dores, não. É para o resto da vida carregando a cruz. Aquilo que te dói, aquilo que te frustra, aquilo que te deixa triste, é para o resto da vida carregando, até chegar o momento em que você coloca aos pés do Senhor, porque a Bíblia também nos ensina que o fardo do Senhor é leve. Se você está pesado, é porque você está carregando o que não é para carregar mais. Deus já mandou você soltar, Deus já mandou você seguir o que Ele te prometeu na sua vida. Você que está... Resolve aí. Solta. Solta as amarras do passado, solta as dores, solta as tristezas, solta o perdão, carrega a cruz e o fardo do Senhor que é leve. Deus não mandou você carregar tudo sozinho. Ele falou com você que ele vai te orientar, que ele vai com você e ele vai te instruir no caminho. Mas para isso, expõe as suas feridas aos pés da cruz. Mostra para Deus, Deus está doendo aqui, ó. Eu não consigo perdoar isso daqui que fizeram comigo. Deus, ó, fulano está se levantando contra mim. Está me doendo, está me ferindo, está me machucando. Deus, eu preciso de justiça nisso daqui, ó. Deus, eu preciso que o Senhor entre com providência nesse problema aqui, ó. Expõe as feridas para o Senhor. Ele vai trazer a mirra para a sua vida para te sarar e para te curar. Mas eu não vou te enganar, não. A mirra vai doer. A mirra vai machucar. Mas no final das contas, ela vai sarar as suas feridas. E sabe por que a gente precisa sarar as feridas? Isso é princípio básico. Nós, mulheres, quando vamos fazer uma hidratação no cabelo, como é que funciona? Primeiro você hidrata o cabelo primeiro, todinho, você sela, enche de nutriente, aí depois você vem com uma blindagem para manter a nutrição. E quando a Bíblia fala de mirra, desse tratamento da Esther, é exatamente isso. Primeiro, vai raspar a ferida, vai arrancar a sujeira, cicatrizou, tá bom? Agora vão vir os óleos de unção, o segundo semestre de tratamento de Esther. Agora vão vir os óleos de perfume. Aí a gente já está falando, por exemplo, de acácia, a gente já está falando de cálamo, que são os óleos que vão ajudar na cicatrização das feridas. São os óleos de perfume. Sabe por quê? Uma dos nossos encontros, a gente estava falando sobre isso. Quando a gente escolhe seguir a Jesus, a gente fica cada vez mais parecido com ele. E quantas vezes a Bíblia fala do perfume suave, do aroma de Cristo nas nossas vidas? Quantas vezes? Se você quer ficar parecido com o Senhor, você vai precisar se portar, se posicionar, falar como Ele. E para isso, só tem um jeito. É isso aqui. É lendo isso daqui, ó. É vivendo isso daqui. A partir do momento que você vive a palavra, escolhe viver sobre os caminhos do Senhor, tudo vai mudar. A partir do momento que Esther está sarada, ferida e perfumada, vem a oliva. Oliveira é uma das árvores mais resistentes do mundo e ela cresce em qualquer ambiente. São anos e anos para a oliveira criar raízes e dar frutos. Quem planta a oliveira jamais vai comer o fruto. Sabe como é que a gente consegue o óleo, né, o azeite? A gente vai plantar, são anos e anos esperando a oliveira crescer, até que nasça a azeitona, e da azeitona a gente faz o azeite. Como é que faz azeite? Alguém sabe aí como é que faz azeite? Minha filha está respondendo ali. Você pega a azeitona e, ó, espreme. Aí, a primeira vez que espreme é aquele óleo extra virgem, é o melhor, é o top, né? Mais caro. Esse daí é o primeiro. Mas não para aí, não. Continua espremendo. Até não sobrar nada. Às vezes a gente está passando por isso aqui na vida, ó. Aí você olha e fala assim, Jesus, está difícil. É o desemprego, é o problema com os filhos, são relações familiares, é questão do trabalho, é a parte financeira, ó. A vida só está fazendo isso daqui com você, ó. Só que você não pode se esquecer que enquanto isso daqui está acontecendo, sabe o que está saindo aqui embaixo? Azeite. E é o azeite mais puro. É o azeite que vai ungir a sua vida. É o azeite que vai
transformar a sua história. É o azeite que vai te ungir. E sabe, para viver com Cristo, para ser escolhida como noiva dele, assim como a história das 10 virgens, o que foi fundamental na escolha das virgens? O azeite. E não é o azeite só que está na lâmpada, não. É o azeite que está estocado. Sabe o que eu aprendi com isso? A unção de hoje não vai valer para amanhã, não, né? Hoje Deus lançou o bálsamo suave, prosperou a sua vida, te abençoou. Glória a Deus, aleluia, que benção, né? Amanhã começa tudo de novo, é igual a meta que a gente tem para bater. Se eu fiz 40 abordagens ontem, 60% de conversão, lancei lá no Salesforce as minhas fotos lá, ó, bati a meta de ontem, ô glória, aleluia. Amanhã, minha filha, 8 horas da manhã, estou eu na porta da loja de novo. Eu tenho meta para começar do zero. Sabia que a unção é assim? Sabia que caminhar com Cristo todos os dias é exatamente assim? Ai, porque no passado eu fazia e eu acontecia. Tá, e hoje? Você está se preparando para amanhã? O testemunho do passado é bom, né? Ah, porque o é bom, faz parte da sua história. Não tem como apagar. Mas e de agora para frente? Começou tudo de novo. Se você não tiver azeite estocado, se você não tiver ação estocada, você não vai ser escolhido. Você não vai estar entre as 5 virgens que vão conhecer o Pai. Você não vai ser a rainha Esther. Gente, eu vou acelerar porque eu ainda tenho que colocar minha criança na escola, mas isso daqui eu preciso falar com vocês porque é algo muito importante. Quando Esther foi escolhida, ela não foi escolhida à toa. Ela foi escolhida porque ela tinha um propósito para cumprir. Você já descobriu qual que é o seu propósito? Deus já te contou? Ó, eu te coloquei nesse lugar por causa disso. Eu te dei essa função por causa daquilo. Você sabe o que você está fazendo aí? Dentro da sua casa? Dentro da sua família? Dentro do seu ambiente de trabalho? Ou você acha que você foi posto aí à toa? Você é merecedor. Alecrim dourado do universo, né? O preferido de Jesus, como o pessoal fala aqui, né? A florzinha do papai. Aí Deus olhou para você e falou, nossa, que lindo. Vou colocar ele nessa posição. Eu vou dar esse cargo aqui para ela. Você está achando que é assim? Deus não faz nada por acaso, não, meu filho. Não existe acaso quando você escolhe seguir a Jesus. Esther, ela foi chamada por um propósito. Futuramente, um administrador que tinha ódio do povo judeu intentou no coração que todo mundo tinha que se prostrar diante dele, porque ele foi escolhido, né, como um líder por parte de Assuero, e aí aquela história, né, você conhece a pessoa a partir do momento que você dá poder para ela, né, e Amã foi esse cara, a partir do momento que ele se viu com poder, com o anel do rei no dedo, ele achou que ele era o bambambam das galáxias, né, e ele começou a exercer o poder e a autoridade dele para cima de todo mundo, a ponto de achar que as pessoas tinham que se prostrar diante dele como se ele fosse o rei. Você conhece alguém assim? Na sua vida já passou alguém assim? Ele se acha a última bolacha do pacote? A Coca-Cola do deserto? Você olha para a pessoa e fala, cara, mas essa pessoa não tem, como diz a minha filha, fezes para defecar. Minha filha é educada assim, tá, gente? Ela fala assim, mas fulano não tem fezes para defecar. E tá se achando. Você sabe que aquela pessoa não tem direito àquela honra. Ela não conquistou aquilo. É o famoso tá fazendo com dos outros. Mas está naquela posição de liderança, é o supervisor, é o coordenador, eu vou fazer o quê, né? É um líder, tem que respeitar. O primo da Esther não pensava assim, não. O primo da Esther, ele não se rendeu às questões humanas. Ele falou, eu creio num Deus todo-poderoso e eu não vou me prostrar a outros deuses. Eu não vou me misturar. Aquilo que Deus colocou na minha vida, eu não vou abrir mão por causa do poder do homem. Você está disposto a fazer isso? Porque quem não se prostrava para Amã era a morte certa. Quantas vezes já te colocaram na parede? Ó, se você não fizer isso daqui, você tá fora. Mente, boba, é coisa pouca, só deixa passar. Não fala nada com ninguém, não, deixa quieto. Ó, vamos se juntar aqui, vamos fazer assim. Ninguém tá vendo, não. Para você, aquilo que Deus colocou na sua mão? Ou você não vai abrir mão por autoridade humana nenhuma? A Amã não se rendeu. E lá na frente, está contando que a Amã, o Mardoqueu não se rendeu, né? Lá na frente, a Amã, ele chegou a construir uma forca. Depois, né,
quem tiver interesse, quiser continuar lendo o livro de Esther, tem muitos insights aqui para a gente aprender, né? Mas futuramente Amã se irou de tal forma que ele construiu uma forca para matar Mardoqueu, por causa de inveja, por conta de ódio. Estava tudo pronto para Mardoqueu morrer no dia seguinte. O homem virou à noite fazendo forca. Vocês têm noção? O nível de ódio que as pessoas têm, às vezes. Aí você olha e fala assim, cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho beleza, eu não tenho status, eu não tenho condição. O que essa pessoa está perturbando a minha vida? Está querendo o que aqui enchendo meu saco? Está com inveja de quê, criatura? Eu não tenho nada. Eu não sou nada. Ah, né, não? Você é princesa. Você é príncipe. Você é filho do rei. O simples fato de você sorrir incomoda muita gente. Se acordou hoje, né? Tá com saúde, tá com paz? Isso já é motivo para muita gente não gostar, não querer. Sabe aquele bom dia? Bom dia, fulano, só se for para você. Quantas vezes a gente já escutou isso no ponto de venda? Quantas vezes as pessoas estão incomodadas com aquilo que você carrega, não com aquilo que você é. A Bíblia fala que quando Esther foi escolhida para entrar na frente de Assuero, todas as mulheres se adornavam lindamente e tal. Ela não escolheu nada. Ela foi com a cara e com a coragem, com a beleza que ela tinha. Sabe por que Esther foi com a beleza que ela tinha, sem se utilizar de questões humanas? Porque quem é em Cristo sabe o que é. Sabe, está fortalecido em quem? Você não precisa de artimanha. Você não precisa de jeitinho. Ô, gente, para com esse negócio de... Eu vou falar com fulano, que fulano vai dar um jeitinho de me colocar lá. Você já colocou o seu joelho no chão? Você tem acesso direto ao Pai. Para que você está buscando jeitinho? Fala com o Pai. Ele te ouve. Ele não é o Pai, ele não sabe te dar coisas boas. Ele não conhece o seu futuro, ele não sabe o que vem pela frente. Fala com o Pai. Esther fez exatamente isso. Ela não fez jeitinho, não. Ela não foi fazer... Não. Ela foi com o que ela tinha. Graça, favor, unção do Espírito Santo de Deus. Ela já tinha passado um ano pelo processo. Ela estava pronta para assumir a posição de rainha. Você está pronto? Se aquela oportunidade que você está ansiando, que você está se preparando há tanto tempo, batendo na sua porta hoje, você está pronto? Já passou pelo processo? E aí? Está curado? Está sarado? Está cheio da unção do Espírito Santo de Deus? Para assumir a posição que já está pronta para você? Você é responsável por salvar o teu povo, a tua casa. Quando eles fizeram essas artimanhas Ô, aí para Paula, poder matar todo o povo de Israel, oi, só um toque aqui, porque em 2 minutos vai acabar a nossa reunião, porque é 40 minutos aqui a transmissão do Zoom só, tá? E a tá, gente tem que já meio que ir indo pro finalmente. então vamos pro finalmente. Vou pedir pro Rodrigo orar, vou pedir pro Diogo orar por Eu acho que a gente nós. faz assim, ó, eu crio uma nova sala. Daí pode, só para dar um toque, né? Porque senão ia cair o Zoom aqui e ninguém ia entender nada, porque o Zoom agora ele finaliza. Sozinho. Gente, eu tenho criança por escola também, eu tô aqui falando, e criança tá aqui em casa até agora. Aleluia. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir o Diogo para orar por nós, e assim, numa próxima oportunidade a gente dá continuidade aí. Mas assim, eu creio que tudo que Deus tinha para nós hoje foi falado, né? Meditem, quem tiver a oportunidade de ler o livro de Esther, leia, porque assim, Deus fala poderosamente nas nossas vidas sobre posicionamento. E é isso que eu vim trazer para vocês, tá? De algum minutinho aí, se você conseguir orar, Eu vou a fazer gente o encerra e eu seguinte, tenho que sair correndo. não, eu vou Se o fazer assim, Rodrigão souber, ele... eu vou criar uma nova sala aqui, eu acho que é melhor, daí a gente faz com calma aqui o momento final, pode ser? Então Pode, tá, eu já aguardando. vou fazer então, porque já tá acabando aqui, 20 segundos. Já mando lá no É, grupo. tá.